To antes do verbo ou ing no final dele? Se você vem estudando inglês há um certo tempo e sempre fica com essa dúvida, fique nesse vídeo que ele é pra você. Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos estar aprendendo quando que devemos usar o to antes do verbo ou o ing no final deles, ok? Você que já vem estudando inglês há um certo tempo já deve ter visto já essas duas possibilidades de conjugação do verbo ali. E ambas dão um sentido de infinitiva, né? É claro, o ing também tem outros sentidos, como o ando, endo, indo no português, né? Que é o famoso gerúndio. Mas vamos começar primeiro explicando a diferença entre eles aqui. Vamos começar primeiro falando do to, ok? O to, nós sabemos que ele serve como uma preposição de movimento, destino, direção, né? Que nem os seguintes modelos. I go to the beach on the weekend. Eu vou à praia no fim de semana. I go to the beach on the weekend. Perceba que estamos usando o to após o verbo go, que é um verbo de movimento, para indicar um movimento, né? Uma preposição também de movimento, direção, após um verbo de movimento. Ou outro modelo aqui, por exemplo. Eu levo meus filhos para a escola. I take my kids to school. I take my kids to school. Eu levo meus filhos para a escola. Percebe que aqui estamos usando to school porque usamos o verbo take, levar, ok? Levar é um verbo de movimento, então precisa de uma preposição de movimento. É o to que vai fazer esse papel. Porém, hoje a gente vai estar vendo outra função do to e não como uma preposição de movimento, destino e direção. O to, por exemplo, pode ser usado para anteceder um verbo, criando assim o sentido de infinitivo do verbo, ok? O que seria o infinitivo do verbo? Vamos, por exemplo, em português. Eu vejo, do verbo ver. Eu caminho, do verbo caminhar. Eu trabalho, do verbo trabalhar. Ver, caminhar, né? Sorrir, trabalhar, dormir. Todos eles vão acabar com a letra R. Isso é o que caracteriza um verbo no infinitivo no português, quando ele não está conjugado em nada. No inglês, o infinitivo vai ser caracterizado pelo to, antes do verbo, ok? Então, por exemplo, to help, ajudar. To go, ir. To need, precisar. Ok? Se você colocar o to antes do verbo, ele se transforma em infinitivo. Uma outra função do to também serve para dividir dois verbos seguidos em uma frase. Sempre que você for mencionar dois verbos seguidos em uma frase, você pode estar colocando o to entre eles, ok? Vamos ver alguns modelos aqui. Que nem, por exemplo, I have to go. Eu tenho que ir. I have to go. Have é um verbo, go é outro. Entre os dois verbos tem que ter o to. Porque senão não vai ficar eu tenho que ir. Vai ficar eu tenho vou, eu tenho vai. E para ficar o verbo ir na infinitiva, to go. Precisa do to ali, ok? Outro modelo aqui. I need to study. I need to study. Eu preciso estudar. Perceba que ali precisar é um verbo, estudar é outro. Tem que ter o to ali no meio, senão vai ficar eu preciso de estudo e não eu preciso estudar, ok? Para se transformar no verbo estudar, na infinitiva, precisa do to antes dele. Mais um último modelo. Eu gosto de ajudar. I like to help. I like to help. Eu gosto de ajudar. Like é um verbo, gostar. Help é outro, ajudar. Então, ajudar vai ter que vir antecedido de to. Porque para falar ajudar, to help. Ok? Agora vamos falar um pouco do sufixo ing. Para que serve ele? Bom, primeiro você já deve estar pensando, ele significa o ando, o endo, o indo, né, em português no final dos verbos, né, que é o famoso gerúndio que a gente conhece em português. Está correto, mas não está completamente correto. O que a gente tem que lembrar é que o gerúndio em inglês é representado por ing. Porém, nem sempre que você vê o ing, ele vai ser traduzido como gerúndio para nós, né, como ando, endo, indo. Bugou o cérebro agora, né? Vou repetir essa informação. Gerúndio em inglês é representado por ing no final dos verbos. Porém, nem sempre que você vê ing numa frase, ele significa ando, endo, indo, o gerúndio que a gente conhece do português. Vamos ver como é que vai ficar algumas nas práticas aqui então, ó. She is working. Ela está trabalhando. She is working. Aqui, working seria trabalhando. Porque ele veio antecedido de ela está. Ela está trabalhando. Perceba que no próprio português, se você falar ela está, eu estou, nós estamos, você está, o próximo verbo, se vier um verbo na sequência, o próximo verbo tem que acabar com ando, endo, indo. Em português, ela está sorrindo, ela está comendo, ela está jogando. Perceba? Tem que vir com ando, endo, indo. Outro modelo aqui, ó. I am going, né? Eu estou indo, I am going. Você vê aqui que o go ganhou ing porque ele veio antecedido do verbo to be.
Sempre que numa frase vier o verbo to be depois um outro verbo, esse verbo vai ter que ganhar o ing, ok? Agora a gente vai ver o ing quando ele não tem esse sentido de ando, indo, ok? Vamos ver uns outros modelos. Vamos começar aqui falando de quando você começa uma frase com um verbo, ok? Quando você começar uma frase com um verbo, ele vai ter que ganhar esse ing, ok? Vamos ver alguns modelos. Drinking alcohol is bad for your health. Beber álcool faz mal para sua saúde. Drinking alcohol is bad for your health. Perceba aqui que drinking não é bebendo álcool, e sim beber álcool faz mal para sua saúde. Quando você for começar uma frase com um verbo, coloque o ing. Ele vai ter o sentido de infinitivo no português, ok? Então aqui nessa frase, beber álcool faz mal para sua saúde. Drinking alcohol is bad for your health. Working 7 days a week sometimes is necessary. Trabalhar 7 dias por semana às vezes é necessário. Working 7 days a week sometimes is necessary. Ok? Você vê aqui que trabalhar, né? Working e não trabalhando. Porque começou a frase com um verbo. Outro modelo aqui também, ó. Playing video game is what I love doing. Playing video game is what I love doing. Jogar videogame é o que eu amo fazer. Playing video game is what I love doing. Percebam aqui que play, né? Playing não é jogando e sim jogar. Jogar videogame é o que eu amo fazer. Então fica essa primeira dica. Começou uma frase com um verbo, use o verbo com o ing. Ele vai ter o sentido de infinitivo. Agora vamos ver uma outra maneira de usar o ing. Quando que ele vai substituir o to em uma frase, ok? Que nem, por exemplo, eu gosto de ir à praia no fim de semana. I like going to the beach on the weekend. I like going to the beach on the weekend. Perceba que depois de like, eu coloquei going. Eu poderia falar I like to go to the beach on the weekend? Pode. Inclusive, a frase é a mesma tradução. Porém, aqui você vai colocar like going e o going vai ter o sentido de infinitivo, ok? No caso, ir. Eu gosto de ir à praia no fim de semana. Vamos ver outro modelo. They start working after lunch. They start working after lunch. Eles começam a trabalhar depois do almoço. They start working after lunch. Percebam que start working, start é um verbo, começar a trabalhar. Eu poderia falar também nessa frase, they start to work after lunch? Poderia também. A frase é a mesma. Porém, aqui a gente substituiu o to por ing, ok? Um último modelo aqui. I prefer eating pizza tonight. I prefer eating pizza tonight. Eu prefiro comer pizza hoje à noite. Preferir é um verbo, comer é outro. E, então, prefer eating, prefiro comer e não prefiro comendo. Agora você deve estar se perguntando, então eu posso usar o ing no final de um verbo sempre que eu quiser e anular o to? Na verdade, não. Existem alguns verbos, advérbios, preposições que permitem isso de acontecer, ok? Existe uma lista que eu preparei aqui para facilitar essa memorização, ok? Mas para você que chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de curtir a página, comentar, compartilhar se isso daqui for relevante para você, ok? E se você gosta desse tipo de conteúdo, tá sendo relevante para você, tá agregando conhecimento, se inscreva para você ficar por dentro dos próximos conteúdos também, ok? Vamos lá então ver essa tabela aqui então. São eles os verbos to start, to stop, to finish, to like, to love, to hate, to enjoy, to prefer, before, after e for, ok? Existem algumas outras palavrinhas também que não estão aqui nesse meio, porém a gente vai resumir nesse vídeo apenas com aqueles mais primordiais que você vai precisar para o seu dia a dia, ok? Vamos dar uma analisada o que tem nessa tabela, né? Vamos analisar o que tem de informação nessa tabela. Como que a gente pode dar uma maneira de padronizar isso daqui e tornar ele mais simples de você memorizar, ok? O que start, stop e finish tem em comum, ok? São verbos que começam alguma coisa, parar de alguma coisa, terminar de alguma coisa. Começar, parar ou terminar de alguma coisa, esse alguma coisa que supostamente é o verbo que vai vir na sequência, ele vai ganhar um ing, ok? Então, perceba que essa tabela que eu estou apresentando para vocês, não são eles que vão ganhar o ing. O que ganha o ing é o verbo na sequência, é o verbo a seguir, ok? Então, verbos que começam, param ou terminam alguma coisa, você pode usar isso. Inclusive os sinônimos deles, ok? Que nem, por exemplo, o verbo begin. Begin é o verbo iniciar. Iniciar é sinônimo de começar, que é start. Start e begin são sinônimos, ok? Essa regra serve para sinônimos também, ok?
A mesma coisa vai pro verbo stop, que também tem um outro sinônimo, que é o quit, que é o desistir, interromper, ok? Parar, desistir, interromper, você pode usar também o quit, ou stop, parar. Agora vamos olhar as outras da tabela aqui, ó. O que to love, to like, hate, to enjoy, to prefer, o que todos eles têm em comum? São verbos de sentimento, ok? Grava bem isso daí na sua cabeça. São verbos de sentimento. É uma boa maneira de você memorizar isso. Sempre que você mencionar um verbo de sentimento junto com outro verbo na sequência, o próximo verbo depois do verbo de sentimento ganha ing, ok? Vamos ver alguns modelos aqui, que nem, por exemplo, o que a gente mencionou agora há pouco. Eu amo ir à praia. I love going to the beach. I love going to the beach. Eu adoro ir à praia. Percebe que love é um verbo de sentimento. O go teve que ganhar ing. I love going to the beach. Nessa frase, eu poderia falar I love to go to the beach? Pode. É a mesma tradução, ok? Ou seja, você pode usar o ing nesse caso por causa que é um verbo de sentimento. Então, precisa ser alguns dessa lista aqui que a gente está mencionando. Como começar, parar, terminar de alguma coisa, verbos de sentimento e agora os últimos aqui da lista. Os advérbios antes e depois, before e after, também vai entrar nessa regra. Sempre que você for usar um advérbio de tempo igual a eles, o verbo na sequência vai ganhar o ing também. Que nem, por exemplo, a frase eu como antes de dormir. I eat before sleeping. I eat before sleeping. Eu como antes de dormir. Perceba que dormir, né, não é dormindo, eu como antes de dormindo. E sim, eu como antes de dormir. Porque eu mencionei um advérbio de tempo, ok? Before e after entra nessa regra também. E, por último, temos aqui a preposição for. O for também entra nessa regra, ok? Sempre que você colocar o for antes do verbo, vai vir um ing no final desse verbo, ok? Vamos ver aqui um modelo aqui, ó. The markers are for writing on the board. The markers are for writing on the board. Os marcadores são para escrever na lousa. The markers are for writing on the board. Perceba que em vez de to write, que seria o verbo escrever, falamos writing. Porque mencionamos o que antes dele? O for. For writing, para escrever, ok? Então fica essa dica aqui, ok? Memoriza essa tabela para onde? Pega já uma caneta e um papel, anota já essa tabelinha aqui. Essa vai ser uma dica muito boa que com certeza vai ajudar você, ok? Anota essa tabela. Novamente, repetindo eles, são verbos de começar, parar, terminar alguma coisa, verbos de sentimento e antes, depois de e a preposição para, ok? For. Agora vamos encerrar esse vídeo com uma informação que vai simplificar tudo isso daqui a vida de vocês, ok? Você assistiu o vídeo inteiro e ainda não entendeu bolhufas, não entendeu ainda necessariamente quando usa qual deles aqui, ok? Vamos simplificar isso aqui de uma maneira bem simples e útil para você. Na dúvida, coloque o to entre dois verbos. Sempre que você for falar dois verbos, coloque o to entre eles. 95% das vezes ou mais, vai dar certo essa sua frase. A tradução vai ser exatamente a mesma. Apenas em um caso ou outro, teria uma tradução diferente, mas você vai ser compreendido e a frase vai ter a mesma equivalência, ok? Então, na dúvida, coloque o to entre dois verbos, ok? Sempre vai ser o mais adequado a se fazer, a não ser que você esteja começando a frase com um verbo. Começou a frase com um verbo, aí coloca o ing. Mas, se você for juntar dois verbos, sempre coloque o to entre os dois. Nunca vai dar errado, ok? Vamos colocar agora, só para finalizar o vídeo, uma situação em que não ficaria legal o to e sim o ing seria o mais adequado, ok? O modelo seria, vamos supor que você queira dizer a frase assim, eu parei de beber refrigerante. Eu parei de beber refrigerante, vai ficar em inglês. I stopped drinking soda. I stopped drinking soda. Eu parei de beber refrigerante. Nesse caso, eu não poderia falar I stopped to drink soda. Porque aí eu estaria falando, eu parei para beber refrigerante. Isso seria mais num contexto se você tivesse, vamos supor, você está caminhando, olhou ali uma lanchonete, você parou para tomar um refrigerante, ok? Você estava caminhando, parou para tomar um refrigerante. E não parou de tomar, de consumir isso na sua vida, entendeu? Então muda um pouquinho o sentido, porém se você tá com o to entre os dois verbos, I stopped to drink soda,
qualquer pessoa vai te entender, você vai ser compreendido, ok? Então, na dúvida, coloque o to entre os dois verbos, nunca vai dar errado, a não ser que você for começar a frase com um verbo, aí coloca o ing, ok? Então é isso, a gente encerra hoje aqui com essas informações aqui, espero ter ajudado você. Novamente lembrando vocês, se você gostou, é relevante esse tipo de conteúdo para você, curta, comenta, compartilha, manda para os seus amigos que gostam de aprender inglês também. Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, assim, se você gosta de inglês, se inscreva também no canal, a gente está postando vídeos semanalmente aqui também, ok? Espero ter ajudado e até a próxima!